Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a decisão do Dino que praticamente proíbe privatizações no Brasil, né? Vamos entender esse caso aqui porque ele definiu que a empresa que fez a privatização, que comprou, né, que recebeu a concessão estatal, não pode definir os preços de acordo com o livre mercado. Tem que cobrar o preço anterior, que era mais baratinho, não sei o que lá, em nome da dignidade da vida humana, né? É curioso porque a própria Constituição brasileira fala textualmente que o governo não deve se meter em aspectos econômicos do mercado. No entanto, é aquilo que eu falo para vocês, é um mal da interpretação principiológica. Você pega um princípio, não, a dignidade da pessoa humana, né? Então não pode cobrar mais caro o enterro no cemitério, e daí isso basicamente inviabiliza qualquer privatização nessa área e em qualquer outra. Porque para pensar. Daqui a pouco o pessoal vai falar também que não pode privatizar a empresa de água ou empresa, ou qualquer coisa de comida, ou qualquer coisa assim, porque, não, se você cobrar caro a água, você está também afetando a dignidade da pessoa humana. O resultado disso vocês sabem qual que é o planejamento central. O governo, então, tem que cuidar de tudo, não pode delegar para o mercado, né? A beleza do mercado é exatamente que ele trabalha a questão da escassez melhor do que o governo, melhor do que o planejamento central. O Dino, o gordola comunista nazista que está lá no STF, decidiu que não pode, que tem que ser o preço de antes. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter, Bora Programar em PHP, Liberal é o Caminho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Dino, assim, do nada, né, surtou e decidiu que privatização não vale, que a Prefeitura de São Paulo tinha feito uma concessão dos cemitérios municipais para empresas privadas, e isso é uma privatização, e a partir daí as empresas privadas iriam cuidar do negócio, né? E lógico, e para cuidar do negócio você precisa também cobrar o preço que seja compatível com o negócio. O mercado funciona assim, né? No momento que um preço sobe demais, abre espaço para concorrentes que podem oferecer o serviço mais barato, serviços melhores e coisa e tal. Mas não é assim que pensa um comunista, né? O comunista ele pensa que não, o Estado tem que planejar a coisa toda e não sei o que lá. E quando eu falo que o gordola do Dino prova que comunismo e nazismo é a mesma coisa, ele é a personificação dessa prova, né? Porque ele é nazista, mandou queimar livros e coisa e tal, livros que ele não concorda, que são contra a ideologia dele, tem que ser queimados, tem que ser destruídos. Ele literalmente falou isso numa decisão, que tinha que destruir os livros. E agora também está acabando com o livre mercado. Ele, não, porque as empresas concessionárias estão cobrando muito caro, isso afeta a dignidade da pessoa humana e pronto, né? É um caso clássico de hermenêutica pentadimensional tirada do cu desses ministros do STF, porque está escrito na Constituição, tem lá o capítulo sobre atividade econômica em que fala que o governo não vai se meter em atividade econômica, a menos que seja recurso estratégico, não sei o que lá, fala umas besteiras dessas assim, né? O ponto é que o que ele está fazendo aqui é exatamente isso, está inviabilizando a concessão do serviço. Aqui, ó. O ministro aponta violação da dignidade humana e atendimento inadequado e inacessível às famílias e coisa e tal. Não tem, é um serviço como outro qualquer, o serviço funerário é um serviço também, está sujeito às regras do mercado, tem custos, tem escassez. Existem inúmeros cemitérios em inúmeras cidades do país, você pode comprar o serviço mais barato que for, não há necessidade de ser naquele cemitério, você pode colocar o jazigo da sua família em outro cemitério, não tem nada que proíba isso. Então, ou seja, o que ele está querendo aqui no final das contas é, de fato, interferir na privatização. E olha só, quem entrou com essa ação foi o Boulos, tá, do PSOL. Ele tinha ameaçado fazer isso já, né, contra o Ricardo Nunes, lembra, o Boulos perdeu a eleição para o Ricardo Nunes em São Paulo. E o Dino, com uma decisão monocrática, criou as duas coisas. Primeiro, inviabilizou concessão no Brasil, né, porque se a dignidade da pessoa humana é critério, qualquer coisa pode ser chamado de dignidade da pessoa humana. Não tem alternativa, né? Qualquer coisa você pode dizer que é isso, né? Figura banhuda e redonda do Dino fere a minha vista, então isso fere a dignidade das pessoas humanas. Eles devia sair da vida pública, devia proibir o Flávio Dino de estar na vida pública, porque ele ofende as pessoas com sua feiura no final das contas, né? Qualquer coisa pode ser chamado de dignidade da pessoa humana. Aqui, ó, a concessão do serviço funerário a 4 empresas em São Paulo completou 1 ano e 6 meses nesse mês, era alvo de críticas devido ao aumento dos preços. Agora, conforme a decisão do ministro, a cobrança deve limitar o limite dos preços anteriores à privatização atualizados pelo IPCA. Ou seja, ele colocou um congelamento de preços. Congelou o preço, não pode cobrar mais do que tanto pelo serviço, né? Uma decisão
que não tem nada a ver com justiça, que não tem nada a ver com constitucionalidade, que não tem nada a ver com nada. Só tem a ver com política, né? Evidentemente, o Dino comunista, gordola, querendo ajudar o Boulos, quis aí botar um negócio aí para fazer campanha política para o Boulos e coisa e tal. Eu espero que isso não passe no pleno do STF, tá? Porque a verdade é que isso foi uma decisão monocrática do Dino. Lembra? Eu acho que aquela medida do Congresso realmente de proibir decisões monocráticas é bastante adequada, porque justamente o pessoal tem feito isso com medida política, né? O que eu falo para vocês, o pleno do Supremo, o Alexandre de Moraes, por exemplo, Gilmar Mendes, embora sejam lulistas ferrenhos, né, sejam totalmente contra a direita, sejam totalmente a favor da esquerda, no campo econômico, eles costumam brecar esse tipo de coisa, porque isso daqui é uma tragédia, isso causa uma insegurança jurídica enorme. Imagina agora, em que situação que alguém vai aceitar uma concessão estatal de algum serviço ou produto, né, uma privatização qualquer, sabendo que o STF pode determinar que não tem que cobrar o preço X, a gente está determinando o preço aqui. O STF, a justiça está dizendo qual é o preço que tem que ser cobrado de um produto e serviço. De onde é que tirou esse troço? Aposto que, eu não estou vendo a decisão dele aqui, né, mas ele fala em dignidade da pessoa humana. Certamente ele colocou a questão de custo. O pessoal que é socialista tipicamente adora levantar negócio de custo, sendo que custo não tem nada a ver com o valor do produto ofertado. Esse é exatamente o erro do Marx, né? O Marx errou nessa questão do valor-trabalho, né? O valor-trabalho, em última análise, é isso. É dizer que o valor de uma coisa é dado pelo custo das coisas que foram usadas para compor aquilo, né? Principalmente o trabalho. Porque na visão do Marx, todo custo era o custo do trabalho. Para pensar, uma montadora de carro, ela produz um carro, ela compra o pneu de uma outra fornecedora de pneus. Mas, na verdade, essa outra fornecedora de pneus também usou o trabalho de alguém, né, que trabalhou para construir o pneu. Então, no final das contas, tudo é custo de trabalho e insumos naturais. Então, essa era a visão do Marx do valor-trabalho. Só que isso é errado. O valor das coisas não tem nada a ver com o custo das coisas. O valor das coisas é uma medida da escassez daquele produto ou serviço e serve exatamente para sinalizar. Se o valor de alguma coisa sobe, é um sinal para o mercado. Olha só, se tem pouca vaga de cemitério em São Paulo, o valor sobe. Qual que é o sinal que está dando agora? Olha, você pode criar um cemitério aí que você vai ganhar dinheiro. E isso é um mercado, como outro qualquer. Alguém pode comprar uma área grande, pode criar um cemitério e começar a operar um cemitério na área, oferecendo preços mais baratos. Então, a subida de preço é uma sinalização de mercado da escassez que está acontecendo. E isso tende a resolver o problema. Ao contrário, essa ideia comunista de não, o preço, não sei o que lá, que a dignidade da pessoa humana tem que baixar o preço porque eu quero e coisa e tal, isso vai acabar, as duas coisas. Primeiro, levando a ineficiência muito maior no final das contas, porque a questão da escassez não vai ser tratada, é aquilo que a gente fala da curva da oferta e da demanda, né? Se o preço aumenta de alguma coisa, tipicamente a oferta daquele produto aumenta e a demanda por aquele produto diminui, né? É fácil de ver, se um produto é muito caro, existe interesse das pessoas de produzir aquele produto, né, de vender aquele produto. Então tende a aumentar a oferta. A demanda, por outro lado, diminui. Se um produto é muito caro, as pessoas vão comprar menos naquela região, né? A pessoa pode optar por enterrar a pessoa em outro lugar. Então, no final das contas, esse negócio de fixar o preço, você acaba gerando um excesso de demanda e a falta de oferta. Vai ter muita gente querendo o serviço, porque agora está mais barato, e não vai ter tanta oferta suficiente para isso. No final das contas, você cria um problema nisso daí, você cria escassez. É o que acontece com todo o congelamento de preço. Na cabeça do idiota lá do coisa, né, como o valor de alguma coisa depende do custo daquilo, não que não pode cobrar mais, porque o custo continua o mesmo, não sei o que lá, não interessa o custo é totalmente irrelevante quando se fala de valor e preço de alguma coisa, de algum produto ou serviço. O que define o preço de alguma coisa é a demanda no mercado versus a oferta, ou seja, o quanto que tem de escassez daquele produto no mercado, né? Essa decisão do Dino vai só piorar a situação. Por quê? Porque vai ter escassez de oferta, né? O serviço vai estar escasso e agora não tem incentivo para ninguém abrir outro cemitério em São Paulo ou fazer outro serviço de cremagem em São Paulo. Por quê? Porque sabe que o Flávio Dino vai proibir cobrar preço mais caro, então para que eu vou criar uma coisa nova? Repara como é que o problema essencial continua. O preço subiu por quê? Porque está com escassez. Deveria-se ter escassez para quê? Para as pessoas evitarem usar o produto e também incentivar outras pessoas a oferecerem aquele produto e serviço. Como o Flávio Dino agora congelou a coisa, nada mais vai ser feito, ninguém vai criar novos cemitérios, não vai ter mais concorrência.
e no final das contas a escassez não vai ser resolvida, vai continuar agora para sempre faltando o produto lá em São Paulo, dificultando enterros em São Paulo, né? Uma tragédia essa decisão. Eu espero que o pleno do STF revogue isso, porque as consequências disso, até para outras privatizações, podem ser terríveis, né? Pode se tornar simplesmente impossível você privatizar qualquer coisa no Brasil. Não é à toa que o Gordola nazista é também comunista. Ele fala isso abertamente, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.